A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. Convido você neste momento para meditar comigo a palavra do Senhor. Meditemos na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Aleluia. Amados, muitas vezes o joio é plantado em nossas vidas e em nossas igrejas. Quando descuidamos, temos falta de disciplina e algumas vezes os tempos dão lugares a espírito mundano. Ah, mas que é isso? É verdade. É verdade. E nisso vai enfraquecendo moralmente, e quando menos assusta, muitos líderes estão ficando negligentes. Mas como assim? Deu corda demais, aceitou demais o mundanismo, quando vai tentar puxar, não tem como voltar. Aí nós tornamos presos ao mundo, soberbos, disciplinados, dedicados com o veneno que o joio possui. Nós como os ministros do Evangelho, pastores, por quê? Fomos flexíveis demais, mansos demais, deixamos implantar muita coisa mundana. Falo nós na maneira ilustrativa de dizer, mas o que na realidade é o que está acontecendo hoje nos templos de hoje, do século XXI. E o que entra primeiramente é falarmos mal um do outro. O que sabemos sobre falar mal um do outro? Falar mal é julgar o irmão, isso é muito ruim. Eu te pergunto, falar mal dos outros é ser filho de Deus? Ou é ser filho do diabo? Sendo que na palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, o Senhor odeia. Fala em Provérbios. Amados, queridos, a Bíblia também nos diz que quem fala mal do seu irmão é homicida. O que mais acontece é que tem muitos juízes gospel. Sim, juízes gospel, falando mal do comportamento do teu próximo. Assim como ter realmente certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus, geralmente falamos que somos cristãos. Sim, nós somos, é verdade. Porém, andamos distante do ensinamento da palavra, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aí onde é que entra? Uma pessoa falar mal um do outro,
já tropeçou no mandamento da lei do Senhor. Acabou de ser homicida. Como assim? Olha, o culto estava uma bênção. Mas você vê a roupa da irmã? O culto estava uma bênção. Mas você viu como é que aquele irmão estava com a calça apertada, a Canaã estava com a calça colada, vestido decotado? Irmãos, a pessoa sabe o que está escrito na palavra, conhece o Evangelho, conhece sobre ética moral, conhece sobre ética, disciplina. Se ela está daquele jeito, não foi falta de ensinamento. Ela quis estar daquele jeito. Muitas pessoas estão indo aos templos para ganhar bênção, para ter fama, status, posição. Estão agindo em benefícios próprios. E isso é fato, não tem como negar isso. A igreja de Cristo, que era para demonstrar um poder de transformar o caráter da pessoa, trazer dignidade que emana do céu, fazer com que a alma se alegre de fazer parte da vida eterna, anda titubeando, doente, raquítica, até falam que carregam a Bíblia, mas não vive o que nela está escrito. Tem a Bíblia, mas estão precisando ter conhecimento do reino de Deus. A Bíblia, irmãos, conhece a palavra, mas quando vai pregar, mescla. Ficam mesclando as verdade com mentira. Sim, é verdade. Precisamos ter conhecimento de Deus para não sermos contaminados por essas mesclagens, por essas mensagens aí mistas. Devemos ficar atentos para que ouçamos com o ouvido espiritual, com discernimento de espírito, o que fala, e para o que se ensina, se provém de Deus ou não. Precisamos ter obediência total aos ensinamentos da palavra do Senhor, porque o Espírito de Deus na vida de uma pessoa, a levar a temer de tudo que ela fizer, a pessoa tem que temer a Deus, para que não venha cair na malha fina de andar juntamente com o mundo. A água não combina com óleo. Ou você é cristão, tem o seu regime cristão, a sua decência cristã, ou você já é logo mundano de uma vez. Não tem meio termo, não tem como ser quente ou frio. Se for morno, Deus vai te vomitar. Aleluia. Aquele que diz sou de Deus, mas continua a praticar os mesmos erros de outrora, se engana. Continua na sua própria cegueira espiritual e nunca viu Deus na vida dele. O que a palavra nos garante é que somos casa de Deus e que Deus habita em nós. Então, Deus habita em nós. As coisas que fazemos demonstram a presença de Deus. No tempo de hoje, o que se vê? Cristãos se degladiando entre si e o diabo rindo ou até mesmo aplaudindo. Amados, Deus é santo. E exatamente por ele ser santo, não pode morar em casa com imundície. Logo, pode-se entender que se nossas vidas não condizem com a Bíblia, Deus não mora em nós. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não adianta falar que é crente e ser fofoqueiro. Não adianta falar que é crente e ser maldizente. Não adianta falar que é cristão, que é ministro da palavra de Deus e andar conforme o mundo. Não adianta falar que é cristão e julgar o próximo. O que eu estou trazendo aqui é sobre a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor diz. Que devemos amar uns aos outros. Ou afinal de contas, não sabeis que sois vós templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amados, queridos, a palavra de Deus está aí. Existe para ensinar a verdade. Nós não somos juízes para apontar erro do nosso próximo.
Vamos apenas falar a verdade, porque no dia do arrebatamento, no dia do juízo final, a máscara vai cair. Nós temos que fazer, sabe o quê? Guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Abandonar o que é mal. Porque se somos de Cristo, precisamos fugir de tudo aquilo que é contra a vontade dele. Abster-nos de toda aparência do mal. Mas uma coisa que tem arruinado a vida de muitos que têm feito estar na igreja de Cristo, nos dias de hoje, é a fofoca. Não temos que olhar o que o nosso próximo está fazendo, de errado ou certo. Nós temos que pregar sobre arrependimento e sobre a palavra da verdade. Nós não somos Deus para converter a pessoa, sendo que é o Espírito Santo que convence a pessoa do erro. Por acaso a palavra do Senhor não diz que não devemos julgar para que não sejamos julgados? Pois o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave do teu próprio? Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trava no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muitos naquele dia hão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, explicitamente direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus vai dizer isso. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão ou varoa, capaz de refrear também em todo o corpo. Ora, se pomos um freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Ora, a língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua situa entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta a ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido. Carrega o veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, para que promovem a paz. Como está escrito, por minha vida, disse o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. A palavra de Deus está aí. Existe para ensinar a verdade. Amados, como eu disse, não somos juízes para apontar os erros do nosso próximo. Vamos falar apenas a verdade. No dia do arrebatamento e no dia do juízo final, a máscara vai cair. Jesus, ele explicou a parábola do joio e do trigo. Lá no 13:36 ele disse, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século.
Mandará o Filho do Homem aos seus anjos e ajuntarão ao seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus queridos, está bem claro. Hoje vemos escândalos nos púlpitos, no meio religioso gospel. Mas isso aqui acontecerá, o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Como eu disse antes, a palavra de Deus está aí. Existe para ensinar a verdade, para aprendermos a verdade. Não somos juízes para apontar os erros do nosso próximo. Vamos apenas falar a verdade, pois no dia do arrebatamento e no dia do juízo final, a máscara vai cair. Escândalo tem, mas ai daquele de onde vier o escândalo, independente de qual escândalo for. Ai, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Ao invés de lançar nas mídias sociais, apontar o erro de um irmão, o erro do irmão, o erro do teu próximo, o erro do outro, pregue a palavra da verdade, do arrependimento, palavra da salvação. Apontar não leva ninguém a nada, apenas cria ódio. Mateus capítulo 7, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares sereis julgados, e com a medida que tiveres medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repare a trave que está no teu próprio? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pense nisso. Não somos juízes, somos ministros. Vamos falar a verdade, pois no dia do arrebatamento e no dia do juízo final, a máscara vai cair. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus em Cristo vos abençoe.